Glória a Deus nas alturas. Ao teu nome toda a honra e toda a glória, Senhor. Toda a gratidão do nosso coração a Ti, Senhor. Seja essa a nossa oração a cada novo dia. Reina em mim com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és e ninguém mais. De tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Senhor, erga a sua voz e cante. Grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Somente Tu és, Senhor. Amém, amém. Louvado seja o nome, Senhor. Nas estrelas vejo a Sua mão, e no vento eu ouço a Sua voz. Deus domina sobre o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, tudo Ele é pra mim. Até que um dia Seu amor senti, oh, Sua imensa graça recebi, oh. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, oh. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto Seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, oh, yeah. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, tudo Ele é, tudo Ele é. Até que um dia Teu amor senti, Sua imensa graça recebi. Percebi então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto Seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim.
é pra nós. Noite de amor, tudo dorme ao redor, entre os astros que espalham a luz, proclamando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, lindos anjos mandados por Deus anunciam as novas dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor. Oh, que belo. Cante. Do presépio do mundo eis a luz, sol de eterno sol de eterno fulgor. Meus queridos, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos de 3 a 5. Diz o texto sagrado: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Que texto maravilhoso! É um texto que a gente termina de ler e diz assim, não precisa dizer mais nada, porque o texto já diz tudo de uma maneira tão clara e tão maravilhosa. Mas nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine para que possamos compreender as profundidades destas verdades e nos dê a graça de transmitir a sua palavra com fidelidade. Meus queridos irmãos, nós vivemos em um mundo marcado por incertezas, por sofrimento e por desafios. Muitos estão depositando sua esperança nas riquezas, nas pessoas
e nas circunstâncias favoráveis. Mas a palavra de Deus é muito clara quando diz que a verdadeira esperança está somente em Deus, em sua palavra, nas suas benditas promessas. O apóstolo Pedro escreve para os cristãos que estavam passando por muitas adversidades. E um dos objetivos desta epístola, dessa carta, era para fortalecer esses irmãos com a certeza de uma esperança viva em Cristo. O texto fala de esperança, mas não de qualquer esperança, mas uma esperança viva em Cristo. E é esse o tema que nós queremos compartilhar com os irmãos. A esperança viva em Jesus Cristo. Nesse texto, queridos, nós encontramos 3 fundamentos dessa esperança. O primeiro fundamento é que a esperança é fundamentada na ressurreição de Cristo. O segundo fundamento, a esperança consiste em uma herança incorruptível. E o terceiro fundamento é que a esperança está guardada pelo poder de Deus. Vamos pensar agora em cada um desse fundamento. Primeiro fundamento, a esperança é fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Meus amados, a ressurreição de Cristo é o grande alicerce da fé cristã. Sem ela, a nossa fé seria vazia e a nossa esperança inexistente. No versículo 3, o apóstolo Pedro nos lembra que Deus, por sua imensa misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Essa esperança, queridos, não é algo incerto ou passageiro, mas é uma certeza sólida, uma certeza absoluta. E essa certeza transforma a nossa vida presente e nos assegura a eternidade, a bendita glória celestial. A ressurreição de Jesus é a base da nossa esperança. Pedro começa exaltando a Deus, reconhecendo que a esperança que temos não vem dos nossos méritos, mas vem da misericórdia divina, da bondade divina, do amor de Deus para com cada um de nós. O grande motivo da nossa alegria e segurança é a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo é uma doutrina fundamental da fé cristã. A ressurreição de Cristo confirma a vitória sobre o pecado e a morte. Se Cristo não houvesse ressuscitado, a morte continuaria sendo o fim e o pecado não teria sido vencido. Mas Cristo ressuscitou. A morte não é o fim e o pecado foi vencido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo afirma que a ressurreição é o fundamento da nossa fé. Em 1 Coríntios 15, 17 está escrito: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis no pecado. Mas Cristo ressuscitou. A ressurreição de Jesus não foi apenas um evento histórico, mas um divisor de águas. Por meio dela, da ressurreição de Cristo, temos acesso a uma esperança viva, a uma nova realidade em Deus. Sem a ressurreição, não há vida eterna nem redenção. Paulo continua em 1 Coríntios 15, nos versículos 18 e 19, destacando que, sem a ressurreição, aqueles que morreram em Cristo estariam perdidos, e os crentes seriam os mais infelizes de todos os homens. É por isso que nós fazemos questão de repetir: mas Jesus ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria esperança
além da morte, a redenção completa, existe um Salvador vivo que venceu o túmulo. Jesus ressuscitou. Amados, o próprio Jesus declara em João capítulo 11, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Cristo não apenas morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para garantir nossa vitória e a nossa redenção. A nossa regeneração e nova vida vem pelo poder do Cristo ressuscitado. Aleluia. Pedro usa a expressão nos regenerou para uma viva esperança, o que indica que a ressurreição de Jesus não só garantiu nossa justificação, porque nós somos justificados pelos méritos de Jesus, mas também uma transformação interior do caráter, das atitudes, da nossa devocionalidade, do nosso amor. Em Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 6 está escrito: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, mediante a ressurreição de Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, antes nós estávamos mortos espiritualmente, mas a ressurreição de Cristo trouxe vida e restauração. Nossa regeneração não é apenas um conceito espiritual, mas uma realidade vivida no presente. Cristo nos ressuscitou espiritualmente, dando-nos uma nova identidade e destino. Por isso, essa esperança é viva, ela cresce, transforma e sustenta a nossa vida em meio às dificuldades e tribulações da caminhada, a nossa caminhada como peregrinos e forasteiros. A ressurreição de Cristo é a base da nossa esperança. E aí, queridos, uma pergunta que nós podemos então colocar: o que isso significa para nós no dia a dia? Significa, queridos, que nós podemos enfrentar os desafios com fé e coragem, porque nossa esperança não está em circunstâncias passageiras, mas em um Salvador vivo. Não devemos temer a morte, pois sabemos que ela não é o fim, mas o início da vida eterna com Cristo. Nós somos chamados a viver como novas criaturas, refletindo a glória de Cristo em nossas ações e palavras. Em tempo de dor, lembre-se de que a ressurreição garante que a morte e o sofrimento não tem a última palavra. Não tem a última palavra. Em tempos de dúvida, firme-se na verdade de que Cristo ressuscitou e que Ele é a garantia da nossa salvação e da vida eterna. Em tempos de fraqueza, aproveite o poder do Espírito Santo, desfrute desse poder que está a cada um de nós, ao alcance de cada um de nós. Jesus ressuscitou para viver e nos dar uma vida de vitória e esperança. A esperança cristã, queridos, não é uma ilusão ou um desejo vago. Ela é fundamentada no fato histórico e espiritual da ressurreição de Jesus. Por isso, não precisamos viver com medo ou incertezas. Nossa esperança é viva, firme e eterna. Aleluia. Primeiro fundamento: a esperança é fundamentada na ressurreição de Cristo.
Segundo fundamento, a esperança consiste em uma herança incorruptível. Em um mundo onde tudo é passageiro, Deus nos promete uma herança incorruptível. Ou seja, é algo que não pode ser perdido, destruído ou diminuído. Em 1 Pedro capítulo 1, no versículo 4, o apóstolo nos lembra que essa herança está reservada nos céus para os que pertencem a Jesus Cristo. Diferente das riquezas e bens terrenos que podem ser roubados, corroídos ou perdidos, a nossa esperança em Cristo é segura e eterna. Essa esperança deve transformar, meus amados, a maneira com que nós vivemos hoje. Uma herança celestial que não se corrompe, que não se desgasta e que não se perde. Pedro, meus amados, usa 3 palavras para descrever essa herança no versículo 4. O texto sagrado diz: para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Veja só o significado de cada palavra dessa. Incorruptível, não pode ser arruinada pelo tempo ou pecado. Enquanto tudo neste mundo se deteriora, a herança celestial permanece intacta. A sua herança permanece intacta. Ninguém pode destruí-la ou roubá-la de você. Essa herança é sem mácula, ou seja, é perfeita, sem qualquer defeito ou impureza. Nada pode contaminá-la ou diminuí-la em o seu valor. Mas há uma terceira característica dessa herança: ela é inacessível, ou seja, ela nunca perde seu brilho ou esplendor, não desbota, não enfraquece, não perde a sua glória. Que coisa maravilhosa! Essa promessa, queridos, contrasta com as coisas materiais desse mundo, que são temporárias e frágeis. Diferente das riquezas e promessas terrenas, nossa recompensa está nos céus. A recompensa que o Senhor promete a você, que garante a você, está nos céus. Jesus advertiu sobre o perigo de depositarmos nossa esperança em riquezas terrenas. Em Mateus 6, 19 a 21 está escrito: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e o ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, aí também está o teu tesouro. Tudo o que acumulamos neste mundo pode ser perdido, destruído ou roubado. Muitas pessoas vivem em busca de estabilidade financeira, sucesso e reconhecimento. Mas essas coisas não trazem a verdadeira esperança, a verdadeira segurança, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. O crente, você, eu e você, nós temos um tesouro muito maior. É uma herança eterna nos céus. E essa expectativa muda a nossa forma de viver, ou pelo menos deve mudar a nossa forma de viver. Se sabemos que a nossa verdadeira riqueza está nos céus, não devemos viver como se esta vida fosse tudo o que temos, porque não é verdade. Esta vida não é tudo o que temos, porque Deus nos garante uma vida eterna, uma herança incorruptível. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Paulo reforça essa esperança ao dizer que não somos apenas salvos, mas também herdeiros de Deus. Romanos 8,18 está escrito: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se com Ele sofremos,
E aí devemos lembrar que a caminhada cristã inclui também sofrimento. A vida cristã não é sofrimento, mas a vida cristã também tem sofrimento. Mas se sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Não recebemos apenas perdão, mas um status eterno de filhos de Deus. Que coisa maravilhosa! Nossa herança não é algo abstrato, é a plenitude da comunhão com Deus e a vida eterna com Cristo. Se Cristo venceu e foi glorificado, também seremos participantes desta glória eterna. Meus amados, isso significa que nossos sofrimentos presentes não se compara com a glória futura. Você que está sofrendo, que está passando uma adversidade muito grande, você não pode esquecer de que esse sofrimento seu, ele vai passar. E a glória futura que está destinado para você é incomparavelmente transbordante e superior a qualquer coisa que a gente venha imaginar de bom. A certeza dessa herança nos dá força para enfrentarmos desafios sem perder a esperança. E a aplicação que nós fazemos diante dessas verdades é que nós devemos viver com os olhos da eternidade. Se nossa herança está nos céus, e está, nossa vida deve refletir essa verdade. Não devemos viver como se tudo nessa vida fosse definitivo. O que temos aqui é temporário, mas a vida eterna é permanente. Nossa esperança nos leva, ou deve nos levar, a perseverar com fidelidade. Mesmo diante das dificuldades, sabemos que Deus tem algo muito maior reservado para nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus tem algo muito melhor reservado para você. Nós devemos investir na eternidade, dedicando nossa vida ao que realmente tem valor diante de Deus. Viva com a eternidade na mente. Quando enfrentar dificuldades, você pode se lembrar de que a nossa herança celestial é eterna e que as tribulações desta vida são passageiras. Invista no que é eterno. Use seus recursos, tempo e talentos para glorificar a Deus e expandir seu reino, sabendo que seu tesouro está nos céus. Mantenha, meu querido irmão e irmã, a perspectiva correta. Não se apegue demasiadamente às coisas deste mundo, mas fixe seus olhos na herança que aguarda você. Nossa esperança não está em bens materiais ou conquistas terrenas, mas na herança incorruptível que Deus preparou para os seus filhos. Essa certeza, meus amados, deve transformar nossa forma de viver, levando-nos a perseverar com fidelidade e olhar para o futuro com alegria e com esperança. Primeiro fundamento: a esperança é fundamentada na ressurreição de Cristo. Segundo fundamento: a esperança consiste em uma herança incorruptível. E o terceiro fundamento: a esperança está guardada pelo poder de Deus. Veja, a sua esperança está guardada pelo poder de Deus. Mas é interessante que a palavra do Senhor nos diz que Deus guarda a nossa herança, mas também nos guarda. Ele guarda a herança e guarda o herdeiro. Muitos temem perder a salvação ou se desviar do caminho da fé. Mas Pedro nos lembra que nossa esperança não depende da nossa própria força, mas depende do poder de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, aí no versículo 5, veja o que diz o texto: que sois guardados pelo poder de Deus, ou seja, Deus guarda o herdeiro, mediante a fé para a salvação,
preparada para revelar-se no último tempo. É Ele que nos garante, querido. É por isso que a nossa dependência tem que ser dele, é por isso que temos que buscar a Ele, é por isso que temos que manter a comunhão com Ele, porque é Ele quem nos segura, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos dá a vitória, é Ele quem começou a boa obra e vai completá-la até o dia final. Essa verdade nos traz consolo e segurança. Não somos nós que seguramos Deus, mas Ele é que nos segura firmemente. É Deus quem segura a sua vida, é Deus quem segura a sua fé, é Deus quem segura a sua existência. Nossa esperança não depende da nossa força, mas do poder de Deus. Meus queridos irmãos, que texto rico e maravilhoso é esse? A nossa esperança viva em Cristo Jesus. Portanto, essa esperança deve nos fortalecer em todos os momentos da nossa existência. Aquele que começou boa obra em nós, Ele vai completá-la. Em tempos de incerteza, lembre-se de que o poder de Deus é maior do que qualquer desafio que você enfrenta. Ele é quem te guarda e te sustenta. Em tempos de fraqueza, confie na graça de Deus, que é suficiente para você e que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Em tempos de dúvida, fortaleça a sua fé por meio da palavra de Deus e da oração, lembrando-se de que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Nossa esperança não depende de nossa força, mas do poder de Deus que nos guarda até o fim. Isso nos dá segurança, descanso e esperança. Que o Senhor, o nosso bondoso Deus, aplique a sua bendita palavra à sua vida em nome de Jesus. Louvor, adoração, estudos, encontro pastoral, oração e ensinamentos. De segunda a sexta às 13 horas em nosso canal no YouTube. Acompanhe e seja edificado. Encontro Pastoral, um programa da 4ª Igreja Presbiteriana em Garanhuns.